Olá pessoal, boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Rural Notícias. A partir de agora, muitas informações, análises e perspectivas importantes para o seu dia a dia, inclusive nesse dia de Natal. Vamos então aos principais destaques da edição de hoje. Em pronunciamento de Natal, o presidente Lula resume pontos positivos alcançados pelo governo em 2023 e faz citação rápida sobre o Plano Safra. Aumento do custo de produção e queda nos preços fazem rentabilidade de avicultores no Paraná em novembro fechar no vermelho. Tradição no Natal, desafio do setor de perus e frangos especiais temperados é fazer com que esses alimentos estejam na mesa dos brasileiros em outras épocas do ano. No Rio Grande do Sul, agroindústrias familiares ganham destaque em feiras e agregam renda a pequenos produtores gaúchos. No RN de hoje, um balanço de como foi a produção e a rentabilidade do milho em 2023. Será que foi um ano positivo, um ano para comemorar? E você vai conhecer o berço da citricultura nacional no interior de São Paulo. É o primeiro episódio da série especial Pomar Brasil. Tem também a previsão do tempo e muito mais. Hoje é segunda-feira, 25 de dezembro de 2023. E o Rural Notícias já está no ar. Já é tradição, a carne de peru e os frangos especiais temperados fazem parte do jantar e do almoço nos dias 24 e 25. O desafio do setor é fazer com que esses alimentos estejam na mesa dos brasileiros em outras épocas do ano. Mas nos últimos 10 anos, a produção caiu mais de 60%. A produção de carne de peru já foi bem maior no Brasil. Na última década, em 2012, chegou a 442 mil toneladas. 10 anos depois, caiu bastante, cerca de 63%. Para 162 mil toneladas. O destino da carne de peru ainda é, na maioria, para o mercado interno. O restante vai para exportação. As vendas externas também já foram maiores. Em 2012, o Brasil exportava 179 mil toneladas de carne de peru. Em 2022, chegou a 59 mil. A receita, apesar de ter sofrido uma queda, subiu um pouco a partir de 2021, chegando a 189 milhões de dólares no ano passado. No ano de 2023, deveremos encerrar com um aumento na produção e também nas exportações de carne de peru. Os números estão sendo finalizados, naturalmente considerando os números de dezembro, o principal mês para o consumo de carne de peru aqui no nosso país, em função das festas natalinas, um produto já tradicional da ceia do brasileiro, mas no caso das exportações, o aumento deve ser da ordem de quase 20% em relação ao ano passado. Então, nesse ano de 2023, nós temos visto um consumo maior por parte das famílias, tanto do caso da carne de peru, como também das outras aves natalinas. Como eu disse, já é uma tradição do brasileiro consumir esses produtos e nesse ano as vendas têm ocorrido de maneira bastante satisfatória. Esperamos encerrar o ano de 2023 com bons números na produção, que devem inclusive passar das 170 mil toneladas produzidas e as exportações passando das 70 mil toneladas. No Brasil, as vendas de carne de peru ainda se concentram no período que antecede o Natal. Mas já existe um movimento de mudança de cenário para que a proteína faça parte da dieta dos brasileiros. Já vem entrando nos cardápios de restaurantes, vem entrando, né, nos cursos de gastronomia, né, vem se apresentando, né, como uma carne também nutricionalmente falando, né, de menos gordura, né, mais leve, né? Então isso também vem se modelando, né, e também já se vê nos mercados, porque no final do ano tu vê mais o peru inteiro, né, que é vendido para ser utilizado na ceia de Natal aqui no Brasil ou na ação de graças lá nos Estados Unidos, né? E aí a gente já tem visto também alguns cortes de peru disponíveis, né, no mercado. Então, por isso que eu digo, no passar dos tempos, a população vai se modelando. Além do peru, entre as aves natalinas vendidas nesta época do ano estão ainda os frangos especiais, que vêm conquistando cada vez mais espaço.
As carnes chegam com embalagens, cortes e temperos diferenciados. E mudando o formato, mudam também os consumidores. Até um determinado período, né, a gente via que determinados cortes de aves, né, não estavam à disposição do nosso consumidor. Hoje você vai no supermercado e vê cortes que você não via há 5, 6, 3 anos atrás, né? Você vê embalagens específicas, né, para consumidor que quer, né, um produto, digamos assim, para consumir no dia, não quer deixar nada guardado, né? Você vê embalagens termo que dão mais tempo de vida para o produto, né? Tu vê embalagens que vem o produto já congelado separadamente. Quase 70% do frango de corte brasileiro vem dos estados do Sul. O Brasil deverá produzir 14,9 milhões de toneladas da proteína esse ano e participa de mais de 1/3 do comércio global. A exportação em 2023 também será histórica, só que o mercado externo impõe novos desafios. Todos os elos da cadeia produtiva que querem atuar com uma certa segurança no setor avícola têm que estar atentos a todo esse cenário. Cenário econômico, né, como eu citei também, cenário sanitário, né, hoje nós temos aí com o fantasma da influenza, né, no Brasil, né, as questões ambientais, hoje também cada vez mais, né, surgindo barreiras, né, comerciais com base em exigências ambientais, né, toda essa política hoje também que está se iniciando no mundo há muito tempo, mas agora vem nos últimos anos com mais ênfase, que é, né, a emissão de gases de efeito estufa, o que o setor está fazendo para equilibrar, para amenizar, né? A União Europeia vem com regulamentos ambientais de que vai importar produtos de setores que não estejam em áreas de desmatamento, e se estiverem, vão ter que pagar uma taxa a mais, né? Os importadores da União Europeia também vão ter que ter, né, informações sobre aquele produto, quanto ele emite de gás de efeito estufa e o quanto ele faz o reverso, né? Tudo isso tem que entrar no radar de todo mundo. E falando em produção de frangos, no Paraná, a rentabilidade no mês de novembro para o produtor fechou no vermelho. Os custos de produção da avicultura mostram margens apertadas e a tendência é de que apenas grandes produtores permaneçam na atividade. O levantamento feito pela Federação da Agricultura do Estado do Paraná é realizado 2 vezes ao ano, em maio e novembro. São levados em consideração 3 eixos principais na elaboração do estudo: custos variáveis, operacionais e totais. O custo variável é o valor que o avicultor precisa ter à disposição para garantir a manutenção na atividade a curto prazo, como mão de obra, energia elétrica, lenha, cama, manutenção, seguro das instalações e combustível. O custo operacional é o custo variável somado às depreciações de instalações e equipamentos. E o custo total é o custo operacional somado à remuneração sobre o capital. O índice serve de parâmetro para calcular o dinheiro investido e desembolsado pelo avicultor a cada lote. No Sudoeste, uma das regiões avaliadas, o custo total chegou a R$ 41 mil. Com receita de R$ 21 mil em novembro, o resultado foi negativo em mais de R$ 20 mil. Na avaliação do sistema FAEP-Senar, as exportações sobem, novos mercados internacionais se abrem e essa prosperidade não chega ao produtor, que acumula saldos negativos. Na maior parte das regiões do estado, a receita obtida não foi suficiente para cobrir os custos totais, os custos fixos. Ele cobriu o variável e teve algum, acho que na região sudoeste não foi possível nem cobrir o custo variável, que é bastante difícil, porque o produtor não tem receita favorável nem para formar aquele lote. Daí fica muito complicado trabalhar no vermelho dessa forma, né? Em outras regiões não cobriu o custo total, que envolve depreciação. O produtor já não consegue fazer uma modernização do aviário, não consegue fazer uma readequação, não consegue fazer novos investimentos, o que é bem complicado a longo prazo para o produtor se manter tendo lucratividade dentro da avicultura nesse caso. De acordo com o levantamento, os itens que mais oneram o produtor são gasolina, energia elétrica, gás, óleo diesel, lenha e pallet.
Produtores que conseguem proteger margens de lucro são os que se dedicam à avicultura em consórcio com outras atividades, como grãos, por exemplo, e assim diluem os custos. O ideal seria que o produtor também tivesse ganhos mais condizentes com a atividade, com os custos que ele tem na avicultura e condizentes também com a situação da avicultura no estado, que está crescente, está exportando, está gerando divisas. Então, realmente uma conta aí que tem que ser equilibrada. A gente espera que isso aconteça para 2024. Veja logo mais, no Rio Grande do Sul, agroindústrias familiares ganham destaque em feiras e agregam renda a pequenos produtores gaúchos. É o tema do Miguel Daúde no próximo bloco. Até já. As agroindústrias familiares estão presentes em quase todos os municípios gaúchos e têm ganhado destaque em feiras até fora do estado. Os produtos, em sua maioria feitos pelas próprias famílias, agregam renda e ajudam a elas a se manterem na atividade e no campo. Acompanhe agora mais uma reportagem do nosso especial Retrospectiva 2023. Queijos, embutidos, bebidas, pães são produtos que levam a marca da agricultura familiar do Rio Grande do Sul. Mas outras ideias também ganham espaço. Nessa propriedade em Morro Reuter, na encosta da Serra, foi das lavandas que a família fez sua renda. O Celso abandonou o setor madeireiro e investiu no plantio de 14.500 pés da planta. Hoje a gente tem toda a cadeia da produção, né? A gente consegue absorver para os outros agricultores também, né? Mas eu me sinto muito honrado, muito satisfeito em poder trabalhar na lavoura da lavanda. Eles aprenderam a extrair o próprio óleo com a compra de um destilador e fabricam cosméticos como esses: shampoos, sabonetes, aromatizantes. Além disso, o local também recebe grupos para turismo rural, mais uma oportunidade de vender ali mesmo, na propriedade. A ideia é continuar com a lavanda e botar outros óleos juntos, tipo que nem o alecrim e outras plantas aromáticas também, para fazer a destilação, mais para o futuro. Primeiro, encaminhar bem o projeto da lavanda e se continuar a dar certo, nós vamos expandir, vamos plantar mais uns campos aí. É com oportunidades assim que vem do campo que o número de agroindústrias cresce a cada ano aqui no estado. Somente em 2023 foram 1.760 formalizações. Isso significa que a cada 2 dias um estabelecimento foi formalizado aqui no estado. São assim, geralmente pequenas propriedades com mão de obra familiar e que asseguram que toda a família continue no campo. No estado, são mais de 3.800 agroindústrias. O faturamento do setor deve fechar em 24 milhões de reais neste ano. Porque a agroindústria, além do produtor, ele produzir o produto, ele não precisa entregar isso para um atravessador ou para um intermediário ou mandar isso para o mercado. Nós aproximamos esse produtor do consumidor final. Então, essa formalização é, sim, muito importante, porque ela permite a essa família, a esse agroindustrial, como eu digo, ele vender esse produto dele para outros mercados. E dependendo do sistema de inspeção que ele tem, ele pode vender dentro do município, fora do município, para todo o Brasil e até exportar. Os estabelecimentos também são parada obrigatória em feiras importantes. A Expo Direto teve o maior número de expositores de todas as edições e faturou 2,5 milhões de reais. Na Fenadoce, um recorde: 68 agroindústrias faturaram 1,5 milhão de reais. Na Expo Inter, 372 expositores e um dos maiores faturamentos da feira, 8,6 milhões de reais. Tendo em vista toda a crise que se abateu sobre o setor e de forma muito significativa sobre a pequena propriedade,
as agroindústrias têm sido um dos grandes responsáveis pela manutenção das famílias na propriedade. Foi um ano bem importante, bem significativo para o setor, porque deu para se verificar 2 fatores bem interessantes. O primeiro deles relacionado à quantidade de mulheres à frente dos negócios. Na maioria das agroindústrias do estado do Rio Grande do Sul, as mulheres é quem estão presentes no comando. Mulheres como a Raquel, que saiu da propriedade e estudou engenharia de alimentos pensando em vender molhos e geleias. A família, que antes produzia leite em Paraí, na Serra, inovou e se qualificou. Hoje participam de feiras até fora do estado e vendem em varejos também. Como resultado, ganharam qualidade de vida e oportunidade profissional. E cada vez mais a gente vê as agroindústrias mais profissionalizadas. As pessoas procuram desenvolver produtos melhores, se capacitar, tá sempre à frente do mercado, e isso tá bem legal de ver. Essa ideia nova, claro que a gente precisa também das experiências, do que os nossos pais nos trouxeram, mas a gente precisa que continue, que siga. Então é bem importante que tenha esses jovens sempre no meio rural também. A agroindústria, ela é uma forma de manter os jovens no meio rural. Vamos acionar o Miguel Daúde para avaliar esse tema, né, Daúde, que eu entendo seja muito importante, né? Não é necessário entrar em detalhes, porque nessa reportagem da Elisa, ela trouxe com muita complexidade, números importantes dessa atividade, não só econômica, mas também social. Como é que você vê esse setor, né? O Brasil vem caminhando, mas ainda precisa agilizar mais os processos para que esses pequenos produtores possam ganhar novos mercados, inclusive fora do Brasil. Qual a sua análise, hein, Daúde? Boa noite. Boa noite, Petri. Boa noite a todos. Bom Natal. Espero que vocês estejam tendo, né, um bom dia de Natal. Mas vamos lá, Petri. O importante hoje é você agregar valor à produção. Porque quando você agrega valor, você incute o custo do seu trabalho, de diligência, de obra, naquele produto que vai ser consumido. Então, essas agroindústrias que existem, né, quando a gente frequenta essas feiras, eu gosto sempre de ver os produtos que estão ali sendo vendidos, e você fica realmente entusiasmado, né, com o perfil dessa agroindústria, como nós vimos na matéria, as mulheres que comandam praticamente esse setor, né, essa produção. Isso tudo é muito positivo, né, porque você acaba agregando valor. Um outro ponto que deve ser também observado é a questão sanitária, né, porque você, para vender um produto no mercado, dependendo da abrangência dessa venda, você tem que ter ali o serviço de inspeção sanitária para poder fazer isso. Isso é uma das coisas que os estados deveriam, os municípios, insistir em que tivessem esse de uma forma mais desburocratizada, não tão complicada, não levando tanto tempo para você ter essa autorização. Então, portanto, Petri, está aí um exemplo concreto de que o pequeno produtor pode, isoladamente ou através dessa união que esses produtores fazem, ter agregação do seu produto e, com isso, ter uma rentabilidade maior e cobrir aqueles custos de variáveis que acabam se alterando durante o ano. Pedro, para você ter uma ideia, né, quanto é importante você agregar valor, eu vou dar um exemplo. Se você pegar uma caixa de meio metro, né, meio metro cúbico, você vai ver, e encher de chips de primeira geração, essa caixa vale muito mais que um navio de soja. Então, o que tem ali naquela caixa? Tem inteligência, tecnologia, se desenvolveu ali um sistema, né, de verificação para a indústria de alta tecnologia. E no agronegócio, não nessa dimensão, mas é também muito importante, não é só para o pequeno produtor, para todos os produtores agregarem valor à sua produção. O Brasil será
basicamente o único país no mundo com todas as condições de alimentar 60%, 70% da demanda por alimentos no mundo. E se você hoje incorpora tecnologia, você vai exportar essa tecnologia, você vai gerar mais emprego, você vai incentivar a formação, a educação, enfim, o sistema financeiro da agropecuária também fica fica sólido. Então, portanto, nós temos que sim buscar, né, a agregação de valor à produção agropecuária para que a gente possa aproveitar o mercado mundial. Nós temos essa condição hoje única de termos terras, muita energia solar, temos aí a capacidade, a tecnologia, agora nos resta agregar valor para que a gente possa transferir, né, a produção dessa agregação de valor à sociedade que tanto precisa de renda, de escolas, de saúde. Então, portanto, está aí, Beth, um exemplo para que aqueles possam seguir. Sem dúvida. Um ótimo restinho de Natal para você aí, Daúde. Uma boa noite, até amanhã. Até amanhã, Petra. Um abraço a você, um abraço a todos. Valeu. Olha, os preços baixos foram um dos principais desafios para o produtor de milho no país neste ano. Segundo produtores de Mato Grosso, há mais de 9 anos não se via um cenário ruim como o da atual safra. Olha, é um ano bastante triste, bastante complicado, né? Pode quase se dizer trágico, né? Há muitos anos que a gente não vê nada assim. 2015 foi um ano muito difícil também. E é bastante triste você chegar no Natal, em vez de você dar um presente de Natal, tá falando de coisa boa, você está falando realmente de uma safra de um ano, 2023, tão trágico e tão ruim para a agricultura brasileira. A gente com preços muito, muito baixos, realmente um ano que os custos ainda estavam muito altos, um ano em que a gente tem um clima muito desfavorável, um clima que vem afetando demais. Você vê produtores colheram aí 7 sacas por hectare, não é em 1 hectare, 2 hectares, são 700, 800, 1.000 hectares, o produtor colhendo 7 sacas. Isso é deprimente, é triste, né? Assim como você perder com seca, isso é claro que em virtude não só do clima, da falta de chuva, mas também da temperatura. A gente está vivendo momentos muito críticos de temperatura. Qual a temperatura? Então isso realmente, os cientistas, os pesquisadores já estão correndo atrás para poder soltar, buscar variedades mais resistentes também a essa questão climática, seja para o milho, seja para a soja, né? Então, no caso do milho, a gente vem aí de uma primeira safra que não está tão ruim, né? Não posso dizer tão ruim. A grande preocupação realmente é mais com a segunda safra. A primeira safra não é nenhuma expectativa maravilhosa, mas também não é tão trágica quanto, porque realmente ela é plantada, no caso, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, onde você tem uma questão de clima não tão complicada como aconteceu na região centro-oeste. Mas também não é nenhuma maravilha, você tem produtores colhendo mal, também você tem produtores com lavoura muito ruim, tem produtores com lavouras mais ou menos, mas de uma certa forma não é nenhum ano para chegar aqui e eu, Glauber Silveira, dizer assim, ó, esse Natal, esse final de ano tem muito que celebrar, porque a safra brasileira esse ano foi maravilhosa. Não foi, lógico, nós tivemos recorde de safra, de produção do que vem de 2022 para 2023, né? Mas em virtude dos preços muito ruins, no momento, há anos atrás, tipo 2, 3 anos atrás, a gente comemorava que você tinha pecuária com bons preços, você tinha agricultura, era até difícil de ver. Dessa vez, agora é o contrário, a gente tem em 2023 que tudo realmente com preços muito ruins. Vamos torcer, né, gente? O que eu posso dizer para vocês é desejar, né, no caso desse que o Mais Milho deseja para vocês aí, um Feliz Natal, um próspero ano novo e que a gente, pelo menos, que o clima nos ajude em 2024 e ele realmente possa compensar isso na segunda safra de milho. Um abraço a todos. Valeu, Glauber. Mais um intervalo bem rapidinho, voltamos em 1 minutinho apenas. Não saia daí. Em pronunciamento de Natal, o presidente Lula resumiu os pontos positivos alcançados pelo governo em 2023.
sobre o Plano Safra, apenas uma rápida citação, mas Lula começou o discurso usando como metáfora a agricultura para definir sua forma de administrar o país. Acompanhe. Lula citou o retorno de programas sociais, a recuperação da economia brasileira e a aprovação de projetos importantes para equilíbrio das contas públicas, como, por exemplo, a reforma tributária. A reforma corrige uma injustiça. Agora, quem ganha mais, pagará mais imposto e quem ganha menos, pagará menos. Em relação ao agro, Lula destacou a importância dos investimentos em biocombustíveis, energias renováveis e infraestrutura. Em 2024, vamos trabalhar fortemente para superar mais uma vez todas as expectativas. O Plano Safra 2023-2024 é o maior da história. Aumentamos os investimentos em biocombustíveis e na geração de energia eólica e solar. Estamos dando os primeiros passos na produção de hidrogênio verde, a energia do futuro. Consolidamos o papel do Brasil como potência mundial na produção de energia renovável. Agora vamos ver como fica o tempo para esta última semana de 2023. Tem previsão de chuvas espalhadas por todo o país até a virada do ano. Os detalhes com Amanda Souza. Olá, boa noite a todos que nos acompanham. A imagem de satélite mostra nuvens carregadas ainda espalhadas pelo Brasil, principalmente em áreas do Sudeste, Centro-Oeste, Norte e até áreas do Nordeste. Isso por conta da combinação de várias instabilidades. Nessa terça-feira, a tensão redobrada em áreas do Sudeste e do Centro-Oeste por conta de uma frente fria que já passou pela região sul do Brasil. Então, no sul, a chuva perde força nessa terça-feira, o ciclone também se afasta. Mesmo com essa chuva ainda na faixa leste dos 3 estados da região sul, já não são esperados volumes expressivos. Essa chuva mais volumosa deve cair de fato entre São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, áreas também aqui do Centro-Oeste, não se descartando risco para algum transtorno. Enquanto isso, nas áreas claras do mapa, na região sul, também áreas aqui do Nordeste, até partes do Tocantins, tem potencial de tempo firme, céu claro, ensolarado e também altas temperaturas. Aliás, no período da tarde desta terça-feira, máxima de 28 graus em Santa Maria, 35 graus em Jales, 36 graus em Sorriso. O calor ainda se espalha por todo o Brasil. A expectativa para os próximos dias é de continuidade das precipitações, tem chuva ainda espalhada por todas as regiões brasileiras e destaques diferentes também, em que a chuva volumosa vai acontecer de forma mais pontual. Atenção nas áreas em verde, então tem na região norte, tem também no Nordeste, com destaque para Piauí, sul do Maranhão, áreas do Sudeste, na região sul do Brasil, mas o alerta vai aqui para a região Centro-Oeste, principalmente Mato Grosso do Sul, nessas áreas em amarelo do mapa, volumes que podem passar até mesmo da casa dos 90 milímetros. E veja a seguir, você vai conhecer o berço da citricultura nacional no interior de São Paulo. É o primeiro episódio da série especial Pomar Brasil. Voltamos já. O Brasil é o maior produtor e exportador de laranjas do mundo. Mas como chegamos na liderança global do mercado e onde estão os citricultores nacionais? Essas e outras perguntas serão respondidas na nova série de reportagens do Canal Rural, Pomar Brasil. E no primeiro episódio você vai conhecer mais sobre Limeira, no interior paulista, considerada o berço da citricultura nacional. E é lá que a família Cassarotti mantém viva a história da produção local. A citricultura é uma das atividades agrícolas de maior relevância econômica para o agronegócio. Ao todo, o setor movimenta 14 bilhões de dólares anualmente e gera cerca de 230 mil empregos diretos. Embora os resultados sejam expressivos, os cítricos tiveram que se adaptar ao território brasileiro. O primeiro relato que se tem sobre as plantas foi encontrado na literatura chinesa há 2.000 anos antes de Cristo. A origem dos citros é na Ásia, na China. Então, lá na China já tem a produção de citros há muitos anos, bem mais que aqui.
e ela veio para cá com os portugueses, né? E se adaptou muito bem, né? Se adaptou muito bem ao Brasil, às condições de clima, de solo. O Brasil tem condições boas para isso, né? E não só em São Paulo, desde o Nordeste até o Rio Grande do Sul, no norte do Brasil, tem produção de citros. O Brasil tem destaque garantido na produção mundial de laranja. A cada 5 copos consumidos do suco da fruta no planeta, 3 têm origem em terras brasileiras. Registros históricos indicam que as primeiras mudas da fruta foram plantadas em São Vicente, litoral de São Paulo. Com o passar dos anos, a produção se espalhou e a laranja passou a ser cultivada em todos os estados brasileiros. Mas foi no interior paulista que os pomares se desenvolveram em maior quantidade. A região é responsável por mais de 80% da produção nacional, seguida por Minas Gerais e pelo Paraná. De acordo com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, São Paulo colheu mais de 13 milhões de toneladas em 2022, volume que concede ao estado o título de maior produtor da fruta no mundo. E claro que tinha que ser uma cidade paulista a responsável por garantir o sucesso da citricultura nacional. O município de Limeira, que fica a 161 quilômetros da capital, plantou os primeiros pomares comerciais do país e de lá partiram os primeiros embarques com êxito para a Europa. Conquistas que ajudaram Limeira a ganhar o título de berço da citricultura nacional. Nós tivemos os esforços da exportação de fruta e depois da instalação da indústria de suco. E numa região propícia, né, de produção de citros, quer dizer que tem solos mais adequados, tem uma condição de clima mais adequada, e isso fez com essa junção de estratégias de produção, tanto da planta como do suco, fosse fazer com que essa região tivesse esse emblema de berço da citricultura. A cidade que escreveu uma das páginas mais importantes da citricultura no país e que carrega no próprio nome uma lembrança à laranja lima, aos poucos diversificou a produção agrícola. Muitos produtores migraram para a cana-de-açúcar e, mais recentemente, a soja ganhou espaço nos solos férteis limeirenses. Mas ainda há na região quem aposte na atividade citrícola, como o agrônomo Rodrigo. Ele é da terceira geração de uma família de citricultores e cresceu em meio aos pomares, onde aprendeu a confiar nos resultados de um bom trabalho, mesmo diante dos desafios impostos pelo cultivo. Além da cultura, de já gostar desde pequeno, ela é mais segura. Eu ainda acho, mesmo com custo alto, você fazendo uma produção correta, você consegue ter bons lucros com a produção. E é mais seguro que, por exemplo, uma lavoura de soja, que uma chuva de pedra ou uma seca pode devastar a área inteira. A laranja vai continuar lá e mesmo pode produzir um fruto inferior, mas você vai ter a colheita. Rodrigo também cultiva soja, mas planeja ampliar a produção de laranjas. Se hoje conta com 5.000 pomares na propriedade, destaque para a variedade pera, a mais procurada pela indústria de suco, em breve vai ceder uma área destinada à oleaginosa para 8.000 novos pés de mudas da fruta. O motivo? O cenário favorável de preços pagos ao produtor nacional. O investimento pode ser considerado desafiador por conta das constantes mudanças da citricultura, mas ainda assim, ele se inspira na resiliência que herdou do pai para superar qualquer adversidade. Meu pai, ele sempre foi muito pé no chão, sempre foi firme, nunca arriscou muito, e a laranja sempre foi uma cultura segura. Por ser uma planta perene, sempre foi impulsionadora de desenvolvimento e investimentos, né? As propriedades do Rodrigo e do seu Oscar são separadas por uma estrada de terra. Mas para pai e filho, este trajeto une na verdade a história dessa família, que há 40 anos se dedica à citricultura. Uma jornada familiar que alia a tradição à tecnologia nos cuidados com os pomares. A tecnologia é primordial. Se não fosse por ela, esse implemento de tecnologia, se fosse o que era 30, 40 anos atrás, acho que já não teria mais citricultura, né? O uso de tecnologia não se resume somente ao manejo das variedades de citros. Seu Oscar cede espaço também à valorização da pesquisa científica na propriedade. Em parceria com o Centro de Citricultura Silvio Moreira, braço do Instituto Agronômico de Campinas, ele desenvolve de forma experimental a Tangerina Maria, um híbrido vindo do cruzamento de laranja-pera e da tangerina murcote. O produtor é um exemplo de que o sucesso da citricultura na região não está só no passado.
e que os bons resultados se mantêm vivos com o uso da ciência. Mesmo pensando na aposentadoria, seu Oscar sabe que essa história está longe do fim. O que eu sei de citricultura foi na experiência com o pai, que já começou, que eu sou de formação, sou engenheiro civil, mas o filho já é agrônomo, tem mais capacitação. Até eu estou querendo passar o resto para ele aposentar já. E na próxima sexta-feira, o segundo capítulo da série Pomar Brasil vai mostrar como o Brasil teve um papel decisivo na descoberta da cura do vírus tristeza dos citros e conferir como o setor tem lidado com o greening, considerado atualmente a maior ameaça aos pomares em todo o mundo. É na próxima sexta-feira, dia 29, não perca. Rural Notícias termina aqui, obrigado pela audiência, tenha uma ótima noite, aproveite o seu restinho de Natal e a gente se vê amanhã. Tchau.